Amém, queridos. Eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Semana que vem nós vamos receber aqui o Vocal Livre. É um grupo de louvor muito abençoado, muito bom, com letras maravilhosas, com uma qualidade assim. Eles estiveram ano passado aqui conosco, no mês de junho. E no mês de junho nós estamos comemorando o nosso aniversário, então não deixe de vir semana que vem. Será muito especial, será muito valioso. Amados, tem uma pessoa na Bíblia que sem ela muitas coisas não teriam acontecido. Antes de nós lermos aquilo que vamos ler, se não fosse essa pessoa, nós não teríamos na Bíblia, por exemplo, o livro de Romanos. Não teríamos na Bíblia o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, os livros de Tessalonicenses, as cartas a Timóteo, Tito, Filemão. Sem essa pessoa nós não teríamos isso. E mais, sem essa pessoa nós não teríamos o Evangelho de Marcos. Você já leu o Evangelho de Marcos, provavelmente. Sem esta pessoa você não teria o Evangelho de Marcos. E mais, sem essa pessoa você não teria as viagens missionárias que aconteceram no livro de Atos. A primeira viagem missionária, depois a segunda e a terceira viagem missionária. Eu não sei quem você está pensando, se você está pensando na pessoa certa. Mas sem essa pessoa, qual é o nome dessa pessoa, Samuel? José. Como assim, Samuel? Você está falando que sem José não haveria todas estas cartas, não haveria o Evangelho de Marcos, não haveria as viagens missionárias? Por causa de um tal de José? Eu pensei que José era o José do Egito, lá numa história passada. Não, não é esse José. Mas por que então José é o marido de Maria? Sem o José, marido de Maria, nós não teríamos todas essas histórias? Não, também não é esse José. Então, Samuel, acabaram-se os Josés que eu conhecia na Bíblia. Pois é, então talvez esse seja um Zé Ninguém para você. Mas saiba que sem essa pessoa, nada disso que eu falei teria acontecido. Tudo aquilo que eu elenquei agora há pouco, Deus poderia usar outra pessoa, aí começariam apenas as suposições. Mas o que nós sabemos, que está registrado, é que sem este homem da Bíblia chamado José, você não teria Evangelho de Marcos, cartas de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, entre outras coisas. Por causa dessa pessoa, chamada José. Você provavelmente o conhece por outro nome. Talvez você o conhece pelo apelido que ele recebeu. Você o conhece pelo título que deram a ele, mas não era o nome dele. Era uma forma de definir o caráter dele. Mas o nome dele era Zé, era José. Olha o versículo 36 do capítulo 4 de Atos. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, ou filho da consolação, ou se você tem uma tradução mais antiga, filho da exortação. Mas a ideia não é exortação, a ideia é encorajamento. José era o nome desse cara. E sem esse cara você não teria as viagens missionárias de Paulo, você não teria o Evangelho de Marcos, as cartas de Paulo, entre várias coisas. Praticamente uma pessoa desconhecida da Bíblia, mas fundamental na história da igreja, na história do Novo Testamento. Uma pessoa para a qual nós demos durante a história da igreja, ou damos atualmente, pouca atenção. Mas que influência esse cara teve na história da igreja? É impressionante. Tudo porque ele tinha uma característica. Ele era filho da consolação. Ele era filho do encorajamento. Tanto
tanto ele tinha essa característica que os apóstolos falaram: cara, a gente não vai te chamar mais de José, nós vamos te chamar de Barnabé. Porque você é o encorajador, porque você é o consolador. Seu nome agora vai ser Barnabé. Em algum momento da sua vida, Barnabé escolheu ser uma pessoa encorajadora das outras. Em algum momento de sua vida, Barnabé assumiu a posição de ser um consolador das outras pessoas. Alguém que seria para fora. Alguém que influenciaria as demais pessoas no sentido de encorajar e consolar. Barnabé entra no palco da Bíblia pela primeira vez, que ele vai aparecer de forma mais clara, atuando no capítulo 4 do livro de Atos. Um versículo depois daquilo que você leu, vendendo uma propriedade para dar o dinheiro para os pobres. Ou seja, ele já entra no palco bíblico, no palco das Escrituras, agindo em direção aos outros, abençoando outras pessoas. Esse filho da consolação, esse filho do encorajamento já entra na Bíblia abençoando, já aparece na Bíblia edificando, já aparece na Bíblia contribuindo com outros, sendo relevante para a vida de outros. Mas o segundo momento em que ele aparece é em Atos capítulo 9, nos versículos 26 a 27. Não precisa abrir, eu vou contar rapidamente, só para você entender quem era Barnabé. Paulo, ou Saulo, era um perseguidor de cristãos. Ele matava cristãos, ele prendia cristãos. E ele se converteu a Cristo Jesus naquele encontro da estrada de Damasco. Mas o que aconteceu é que Saulo não foi bem quisto pela igreja. As pessoas olhavam para Paulo com toda desconfiança. Isso você pode ver no versículo 26 de Atos capítulo 9. Paulo, ao chegar em Jerusalém, as pessoas estavam com medo dele, não estavam realmente acreditando que aquilo era verdadeiro, estavam desconfiando que Paulo tinha se tornado tipo de um espião, por tudo aquilo de mal que Paulo tinha feito, pelas pessoas que ele tinha prendido, pelas pessoas que ele tinha matado, existia todo um pé atrás com ele. E Paulo, então, estava sendo renegado a ser alguém do canto onde as pessoas passariam apenas a ter desconfiança, onde as pessoas sempre deixariam de lado como alguém perigoso, como alguém não confiável. Quem surge nessa hora? Barnabé. Barnabé vai pegar o apóstolo Paulo, que hoje nós conhecemos como super apóstolo Paulo, mas que nessa época era um nada, em que ninguém confiava, e Barnabé, que tinha uma posição importante, Barnabé que era confiável, Barnabé que tinha crédito na comunidade, falou: Saulo, vem cá, vem comigo. Gente, esse cara é confiável, é menino bom, né? Como se diria, pode confiar. A experiência dele foi verdadeira, a experiência dele foi real. Esse cara é bênção de Deus, esse cara tem chamado de Deus, esse cara vai dar muito fruto. E a partir daí, e somente a partir daí, Paulo será aceito pela comunidade cristã como um verdadeiro cristão. E a partir daí que vai surgir a vida ministerial do apóstolo Paulo. Por quê? Porque é o filho do encorajamento. Porque o filho da consolação botou Paulo para cima no meio da comunidade. Abraçou e usou os seus créditos para levantar Paulo. E não só isso. Passado algum tempo, vai começar uma igreja em Antioquia. Sabe onde fica Antioquia? Fica a 500 quilômetros de Jerusalém. Então, é um rolezinho. Começa a haver um movimento numa igreja chamada Antioquia. As pessoas começam a se converter. E lá em Jerusalém o pessoal fica sabendo e fala: peraí, mas o que está acontecendo lá em Antioquia? Será que é um negócio sério? Não tem internet, não tem telefone, não tem nada. Alguém precisa lá ver se esse negócio é realmente de Deus. Alguém precisa lá ver o que está acontecendo. Quem vai? Manda o Barnabé. E lá vai o Barnabé para Antioquia. Chegando em Antioquia, está no capítulo 11, a partir do versículo 19, mas especificamente no versículo 23 e 24, Barnabé chega em Antioquia, o texto diz assim: viu Barnabé que a mão de Deus estava sobre eles, e Barnabé se alegrou,
e os encorajou a continuar, a permanecer e a seguir em frente. Eu fico imaginando se a igreja de Jerusalém tivesse mandado um invejoso, um mala, alguém que falasse, não, tudo de baixo aqui, Jerusalém, eu vou ver se eu vou botar meu selo de qualidade, estou aqui com a minha lista de 1001 exigências aqui para a igreja de Antioquia, já vou chegar lá com uma lista de coisas e vou botar peso, fardo, vou apontar tudo que está errado, Barnabé chega e vê que Deus está agindo, que Deus está fazendo e ele se alegra. Ele poderia falar, mas aqui está melhor do que Jerusalém, não pode, Jerusalém é Jerusalém, as coisas têm que ficar debaixo da nossa autoridade sempre, assim e tal. Não, Barnabé é um cara aberto, um cara que se alegra quando ele vê que Deus está agindo, que Deus está usando outras pessoas mais do que ele, que Deus está usando mais pessoas e num novo contexto, que agora era o contexto gentil, era o contexto de não-judeus, e aí ele encoraja as pessoas a continuarem, ele se alegra, não há inveja no coração de Barnabé, porque uma pessoa que quer ser um encorajador, ele não pode ser invejoso, é uma contradição, todo invejoso não é encorajador, e todo encorajador não é invejoso, aquele que opta pelo caminho da inveja, fecha as portas para o caminho do encorajamento. Aquele que escolhe o caminho do encorajamento, fecha as portas do caminho da inveja. Barnabé não é invejoso. E olha o que Barnabé faz. Eu conheço um cara que nessa igreja ia arrebentar. Foi atrás de Paulo. Porque Paulo tinha sido aceito para a igreja, mas estava lá meio encostado. Trouxe Paulo. Paulo é um cara bom para ministrar nessa igreja. Paulo é um cara bom para agir nessa igreja. Então, olha a visão de Barnabé, de ver o potencial das pessoas, de perceber a qualidade das pessoas, de perceber até quem é melhor do que ele em algumas coisas. E com isso, poder encaixar as pessoas e colocá-las para frutificar ainda mais. Mas tem ainda mais uma vez que Barnabé aparece no Novo Testamento. Na segunda viagem missionária, porque vai ter a primeira viagem missionária que vai sair de Antioquia, que é essa igreja nova, ou seja, foi Barnabé que deu a mola para que essa igreja se tornasse uma igreja missionária para o mundo, ou seja, as viagens missionárias de Paulo. E na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar um cara chamado Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E Paulo agora, já muito mais experiente, falou, não vamos levar Marcos não, porque na primeira viagem missionária, o Marcos pisou na bola. O Marcos nos abandonou. Isso está no capítulo 15, versículos de 36 a 41. Paulo, de forma bastante rígida, até para entender a posição dele, porque uma viagem missionária era algo muito desafiador, para ir com alguém que desiste no meio. Mas o Barnabé, que era filho da consolação, que era filho do encorajamento, falou, não vou abrir mão de Marcos. Em outras palavras, Paulo, não abri mão de você, agora não vou abrir mão de Marcos também. E ele toma Marcos, faz uma viagem missionária com Marcos, esse Marcos que depois vai escrever o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque o Barnabé abraçou o cara e fez com que ele fosse esse Marcos. Olha quantas coisas aconteceram, e de certa forma, nós só temos o Evangelho hoje, também por causa de Barnabé. Porque ele está ligado com a igreja de Antioquia, que enviou os missionários para as viagens missionárias, e que no fim da história vai chegar na gente. Tudo isso por causa desse José. Tudo isso por causa desse Barnabé. Olha o poder de uma pessoa que escolhe ser encorajadora. Olha o poder de uma pessoa que escolhe ser consoladora. Olha o poder de uma pessoa que abandona o caminho da inveja, que abandona o caminho da reclamação, que abandona o caminho da murmuração, e escolhe ser uma pessoa encorajadora das demais. Seria difícil prever uma estatística, mas eu gostaria de chutar. De cada 100 pessoas, eu diria mais, de cada 100 cristãos, talvez apenas uns 5 decidem ser um Barnabé. Apenas 5 abraçam o chamado de Barnabé, a unção de Barnabé, a característica de Barnabé, como você quiser chamar. A maioria
dos cristãos, e eu penso que esse é um chamado para todos, abraça muito pouco esse ministério do encorajamento. E com isso a nossa influência, a nossa capacidade de abençoar, a nossa capacidade de sermos relevantes para outras vidas fica tão limitada, fica tão pobre, fica tão vazia. Porque nós abandonamos essa capacidade de Deus que há em nós de sermos filhos da consolação, filhos do encorajamento. Eu creio que Barnabé não tinha a ideia da influência que ele teria no futuro. Nos séculos que viriam, o fato de ele ter abraçado Paulo, o fato de ele ter abraçado Marcos, o fato de ele ter abraçado a igreja de Antioquia e liberado e abençoado as pessoas para seguirem em frente, para florescerem, para irem além dele. Ele nem imaginava que estas pequenas atitudes encorajadoras seriam tão poderosas na história. Eu fico me perguntando, o quão poderoso seria se eu e você abraçássemos esse ministério, abraçássemos esse chamado, abraçássemos essa vocação. Barnabé, no capítulo 11, versículo 24 de Atos, ele vai ser chamado de um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E olha que interessante, quando a Bíblia chama ele de Consolador, quem é que é chamado na Bíblia de Consolador? O Espírito Santo. De forma que Barnabé pode ser chamado do mesmo título que o Espírito Santo é chamado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo. Samuel, qual é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando isso aparece na Bíblia. O que é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Tem muitas coisas que podem até sinalizar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os dons, o poder, a glória e coisas desse tipo. Tudo isso pode ser indicativo do Espírito Santo, não necessariamente, mas pode ser. Mas uma coisa que certamente mostra que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é que essa pessoa se parece com o Espírito Santo. E a pergunta para mim essa manhã é: Samuel, quanto você se parece com o Espírito Santo? E para você também, o quanto você se parece com o Espírito Santo? Um Espírito Santo que é consolador, que é encorajador. Eu queria que você pensasse na sua vida. Quantas vezes você estava mal? Quantas vezes você estava um chinelo espiritualmente? Mas você percebeu que o Espírito Santo foi na sua vida e te renovou, te fortaleceu, te levantou, te deu graça e veio uma força de onde você não esperava, e você se tornou uma pessoa em pé de novo, uma pessoa renovada de novo. O que é uma pessoa com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo? É aquela pessoa que quando você está com ela, você se levanta. Quando você está com ela, você sente, você quer mais de Deus. Quando você está com ela, o seu coração volta a brilhar de novo, volta a aquecer de novo, volta a ter aquela chama acesa de novo. Essa pessoa se parece com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se parece com o Espírito Santo. E aí ela pode ser chamada filho ou filha da consolação, filho ou filha do encorajamento. Agora tem uns outros filhos na Bíblia que não são tão bons. Jesus, por exemplo, vai dizer uma galera que era filho do diabo. Outro vai ser chamado de filho da perdição. Então nem toda filiação é boa. Uma coisa é você ser filho do encorajamento e da consolação, mas tem umas outras filiações muito mais ligadas ao diabo do que o Espírito Santo. Eu sei que isso é chato de pensar, mas assim como é possível você ser parecido com o Espírito Santo, é possível que você seja parecido com o diabo também. E é por isso que Jesus chama algumas pessoas de filhos do diabo. E Paulo também chama. Ou seja, é algo do ministério de Jesus e de Paulo. Pessoas que são parecidas com o diabo. Por exemplo, quando você é invejoso, quando eu sou invejoso, eu estou parecido com quem? Com o diabo. Quando eu sou um reclamador, um murmurador, um mala, eu me pareço com quem?
Com o diabo. Quando eu fofoco, quando eu xingo, quando eu boto para baixo, quando a minha palavra é feroz e machucadora, eu me pareço com quem? Com o diabo. Quando os meus lábios são lábios de divisão, quando os meus lábios são lábios de mentira, quando os meus lábios são lábios contaminados, eu sou filho de quem? Ou eu sou parecido com quem? Com o diabo. E a pergunta para nós esta manhã, amados, há uma possibilidade tão grande de nos parecermos com o Espírito Santo de Deus, que é encorajador, que é consolador, que nas nossas vidas tem nos levantado, que nas nossas vidas tem nos encorajado, que nas nossas vidas tem nos tirado do fundo do poço, com um toque, com uma palavra, com uma direção, com um ânimo novo. A pergunta é, o que nós vamos agora oferecer então com aquilo que temos recebido do Espírito Santo? Seremos nós filhos do encorajamento, filhos da consolação, ou seremos nós filhos do diabo? Porque somos parecidos com aquele que imitamos. William Barclay, ele diz que Barnabé é o homem com o maior coração do Novo Testamento. O maior coração do Novo Testamento. Claro, depois de Jesus, mas é Barnabé. Claro que isso é discutível, você pode ter uma outra opção. Mas que coração enorme, que coração encorajador. Eu queria que você pensasse na sua vida, irmãos. Pense em Barnabé primeiro. Eu fico imaginando Barnabé chegando no céu. Você já pensou alguma vez, puxa, quando eu chegar no céu eu quero encontrar algumas pessoas. E quem são as pessoas que você vai querer encontrar no céu? As pessoas que mais te ajudaram na caminhada. As pessoas que foram fundamentais para que você chegasse lá. Muitas pessoas falam assim, puxa, quando eu chegar lá eu quero encontrar o apóstolo Paulo, porque a vida dele foi inspiradora, a vida dele foi bênção na minha vida, a vida dele, as palavras dele foram um exemplo para a minha vida, eu quero chegar lá e encontrar Paulo. Outras pessoas, eu quero chegar lá, eu quero encontrar Maria, que mulher maravilhosa, que exemplo, que dedicação, que entrega, eu quero encontrar Maria. E a gente fica pensando, Moisés, Elias, saiba que vai ter uma fila para encontrar Barnabé. E nessa fila você vai encontrar Paulo lá. E nessa fila você vai encontrar os cristãos de Antioquia. E nessa fila você vai encontrar muita gente dizendo, Barnabé foi o seu encorajamento. Barnabé foi a sua consolação. Barnabé foi o seu coração que me ajudou naquela época que eu ia abandonar tudo, que eu ia desistir de tudo. Vai ter uma filinha para Barnabé. E a pergunta para nós, irmãos, quem é que vai estar na sua filinha? Que pessoas vão chegar para você e falar, eu tinha que te encontrar aqui, porque você foi uma das pessoas essenciais para que hoje eu estivesse aqui. Samuel, não sei, eu acho que eu tive uma amnésia assim, eu mandei uns 10 para o inferno, mas para o céu acho que eu não mandei ninguém. O Marcos procurando o Barnabé, o Paulo procurando o Barnabé. E você, nossa, cadê minha filhinha? A minha oração é que a sua fila seja grande. A minha oração é que a sua vida seja importante. E que pessoas possam dizer, olha, você foi filho da consolação na minha vida. Você foi filho do encorajamento na minha vida. Tantas vezes eu pensei em parar e foi aquele dia, aquela palavra, aquela atitude que me levantou. Amados, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. As pessoas estão sendo pressionadas de todos os lados. Chega em casa, é pressão em casa. Chega no trabalho, é pressão no trabalho. Liga a TV, é notícia ruim. Toda a situação parece que há uma pressão. A fé é atacada, as emoções são testadas. As dificuldades se multiplicam. E a pergunta de Deus para nós é, você pode ser um filho do encorajamento num mundo tão carente de encorajamento, num mundo tão carente de consolação, onde cada um está querendo pisar no outro, onde cada um está indiferente em relação ao outro.
da sua boca poderão sair palavras de encorajamento. Será você na sua casa aquele que será um instrumento de encorajamento para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor. Será você no trabalho aquele que as pessoas querem estar perto pelas palavras de consolação, pelas palavras de encorajamento. Será você no seu casamento. Eu fico triste porque às vezes o casamento, uma das coisas mais importantes no casamento é o encorajamento mútuo que ele promove. Quando ele vira uma coisa de acusação, quando ele vira um tribunal de julgamento, relacionamento de pais e filhos, que deveria ser uma relação de encorajamento, relacionamento de amigos, que deveria ser uma relação de encorajamento, se torna um relacionamento de julgamento, se torna um relacionamento de peso, se torna um relacionamento de algo amargo, de algo pesado. Em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã onde esse chamado de Barnabé, essa unção de Barnabé esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz que nós devemos nos encorajar uns aos outros todos os dias, e no dia que se chama hoje. Hoje. Significa que praticar o encorajamento é o ministério de todos nós. Claro que algumas pessoas têm uma graça de Deus, que fazem isso de forma tão espontânea, tão leve, tão edificante. Ah, Samuel, eu não sou essa pessoa. Então aprende. Nós vamos aprender, nós vamos crescer. Ah, mas não tem como aprender, mas você não tem o Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo não é o encorajador do seu coração? Deixe que Ele use a sua vida para encorajar. E eu gostaria de lançar um desafio para você essa semana. Nós vamos colocar esse texto na prática. Você vai pelo menos uma vez no seu dia escolher uma pessoa que você vai encorajar. Pode ser da igreja, mas pode ser outra pessoa de outro lugar. Nada de mensagem encaminhada. Ah, eu vou mandar uma foto de bom dia por dia. Não me irrite. Vai ser algo pessoal. Alguma coisa pessoal. Você vai experimentar esse ministério do encorajamento. Samuel, vale as pessoas da minha casa? Vale demais. Assim, a dica, comece com elas. Você essa semana vai controlar os seus lábios e não vai falar mal de ninguém. Nossa, mas nem do pastor? Nem do pastor. E você vai substituir. Toda vez que você for, vou falar mal daquela pessoa. É tão gostoso falar mal dela, assim, me dá um prazer no coração. Você vai colocar um guarda nos teus lábios. E vai falar, não, Deus me chamou para ser um filho da consolação. Um filho do encorajamento. Então hoje, organize, pega um caderninho, sei lá, monta um arquivo no Word. Vou encorajar tal pessoa esse dia, tal pessoa aquele dia. Samuel, eu posso encorajar você todo dia? Assim, não, outras pessoas. Encoraje pessoas à sua volta. Seja um filho da consolação às pessoas à sua volta. Eu faço um desafio para você. Se na semana que vem, depois de não ter falado mal de ninguém, Samuel, mas isso é mais difícil que o mar vermelho abrir. Nós cremos nos deuses do impossível. Nossa irmã falou aqui na frente, amém? Nosso Deus é um Deus do impossível. Eu vou abrir mão uma semana de falar mal das pessoas, e você vai lembrar de mim. Você vai estar lá, quando você for falar mal de alguém, você vai lembrar do Samuel pregando e falando assim, bem bravo para você assim. Você é filho de quem? Você se parece com o Espírito Santo ou você se parece com o diabo? Você está encorajando e consolando ou você está fofocando, murmurando, invejoso, ciumento e mala? E você está, como o professor Sayão fala, né? Os muçulmanos têm os xiitas, os evangélicos têm os xaatos. Então, essa semana você vai engolir a sua chatice. Se domingo que vem você chegar aqui e falar, Samuel, eu senti Deus me usando. Samuel, eu senti que é isso que eu precisava. Eu senti que diferença que eu posso fazer.
Meu coração está encorajado. E essa é uma das maiores loucuras que acontece. Você encoraja e no final das contas você se sente encorajado. Você sente que o seu coração está diferente. Quantos concordam com esse propósito? Quantos concordam com essa missão? Então fique de pé, vamos orar. Vamos colocar isso diante de Deus. Que seja uma semana de Barnabés. E Barnabéias, não sei qual que é o feminino de Barnabé. Vamos colocar diante de Deus. Senhor, eu quero ser parecido com o Espírito Santo que habita em mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e saber que sou cheio do Espírito Santo ao olhar no espelho e ver alguém parecido com o Espírito Santo. Ao saber, olha, não foi Barnabé que falou, gente, olha, eu sou super encorajador. Cara, pensa um negócio que não funciona com a Bíblia, é você se autodenominando, você se autocolocando, você, eu sou o melhor, eu sou o bambambam. Não foi Barnabé que falou, gente, eu encorajo muito, hein? Eu sou maravilhoso. Os apóstolos, ou seja, outras pessoas disseram, esse José, esse cara é bom. Esse cara é um Barnabé da vida. Que você seja famoso por ser um Barnabé. Não porque você vai ter que ficar, olha, eu sou Barnabé, eu sou Barnabé. Não, as pessoas vão perceber, esse cara, essa mina, essa galera, esse senhor, essa senhora, esse rapaz, essa moça. Que pessoa que parece que você chega perto, que pessoa contagiante, que pessoa abençoadora, que pessoa parece uma mola para outras pessoas, parece um trampolim para outras pessoas, parece um motor para outras pessoas. Você é bom quando você faz isso, irmão. Não, Samuel, eu entendi que o meu chamado é ser delegado de Jeová. Eu senti que a minha missão é ser o martelinho do céu. Eu sou o cajado de Moisés. Esse é meu ministério, então esse ministério não existe. Você não é o delegado de Jeová, nem o martelinho da Bíblia, e nem o cajado de Moisés. Você é Barnabé, você é filho da consolação, você é filho do encorajamento. Você foi chamado por Deus para encorajar, para consolar, para resgatar. Em nome de Jesus, traga este princípio para a sua casa, traga este princípio para a igreja. Eu não vou na igreja, por quê? Eu não preciso de ninguém, então nós precisamos de você. Já que você não precisa de ninguém, então seja um encorajador. Já pensou se cada pessoa, a cada culto, a cada momento, por favor, chegar hoje na igreja, eu vou encorajar pelo menos 3. O que seria a nossa comunidade? Como seria o nosso dia a dia? Como seria bom? Aí você passa perto de mim e eu estou olhando, deixa eu ver se você está na presença de Deus de verdade. E vou policiar toda a sua vida. O reino de Deus não funciona assim, irmãos. O reino de Deus não funciona assim. Seja Barnabé. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na tua presença. Que homem, Barnabé. Esse Zé ninguém que a gente esquece muitas vezes. Esse José da Bíblia que nós mal lembramos, mas que sem esse homem, sem esta pessoa, nós não teríamos o glorioso ministério de Paulo, com suas cartas, com suas viagens. Sem este homem não teríamos o evangelho de Marcos e tudo aquilo que decorreu deste evangelho. Não teríamos a igreja de Antioquia, que vai para a Galácia e depois vai para Portugal. De Portugal vem para o Brasil. E nós vamos ser influenciados por a vida desse José, que parecia ser um homem sem expressão, mas como é poderosa a vida de alguém que se parece contigo, Espírito Santo. Como é relevante a vida de alguém que se parece contigo, Espírito Santo. Que influência, que poder, que graça, que mudança, que transformação no curso de vidas e no curso da história. Senhor, nesta manhã, a nossa oração é que nós queremos ser filhos do encorajamento. Nós queremos ser filhos da consolação, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja um trampolim, que a nossa vida seja uma ponte, que a nossa vida seja um farol, que a nossa vida seja, Senhor, um motor para tantas outras. Que pessoas que estão pensando em desistir na caminhada sejam encorajadas por nós.
Que nós abramos mão do ministério da fofoca, que não é para nós. Que nós abramos mão do ministério da murmuração, que não é para nós. Que nós abramos mão do ministério da acusação, do peso, que não é para nós. Mas que nós saibamos que somos poderosos em Ti, quando abraçamos o ministério da consolação, quando entendemos que somos cheios do Consolador, para consolarmos. Em nome de Jesus, ó Deus, que seja derramado sobre a nossa vida essa unção de Barnabé, e que seja uma semana revolucionária na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Que seja uma mudança de paradigma e de chave na forma de lidar com a vida, na forma de lidar com a realidade, e que nós saibamos que todos nós somos relevantes no Teu reino quando encorajamos. Em nome de Jesus, que ninguém seja roubado aqui, ó Deus. Que de nenhuma forma eu e nenhum dos meus irmãos sejam roubados, Senhor, e trilhemos um outro caminho. Um caminho do lábio venenoso, o caminho do lábio que traz divisão, o caminho do lábio que traz peso, o caminho do lábio que traz a faceta do diabo na realidade. Já temos um contexto tão desafiador, as pessoas já estão tão prostradas, que nós sejamos aquelas pessoas capazes de sermos a Tua voz de encorajamento, aonde quer que estejamos. Apresentamos diante de Ti esse propósito, Senhor, essa tarefa concreta para cada um, que se compromete aqui não comigo, mas contigo, de a cada dia desta semana escolher uma pessoa para encorajar, de forma concreta, de forma pessoal, de forma personalizada, orar a Ti e criar uma lista de pessoas que serão encorajadas por elas, independentemente da resposta, independentemente de um feedback. Não, é o nosso papel, é o nosso ministério, é o nosso comprometimento diante de Ti, Jesus, e diante de Ti, Espírito Santo, que tanto nos consola, que tanto nos encoraja. Espírito Santo, nós queremos neste momento fazer menção de Ti. Doce Espírito Santo que não desiste de nós, doce Espírito Santo que fala no profundo dos nossos poços, no profundo do nosso abismo, no desespero da nossa alma, está lá o Espírito Santo, renovando a sua atuação sobre nós, a força, a direção, a alegria. Doce Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Tu és doce, Tu és precioso.